Bom dia! Que bom ter você aqui no Café Positivo. Estamos aqui no nosso 7º encontro e no meio da conversa aqui eu acabo me emocionando e esqueço de pedir para você. Curta o nosso vídeo, curta o nosso canal, porque essa é a forma dessa mensagem chegar para mais e mais pessoas. E assim a gente vai ajudando mais gente a entender um pouquinho mais sobre gestão emocional, sobrecarga mental, caos na vida. E é exatamente sobre esse tema que eu quero conversar com você no começo dessa semana. Como é que a gente faz para sair do caos? E a primeira coisa que a gente precisa entender é que isso que chamamos de caos, que a gente chama de caos, de bagunça, de vida virada do avesso, ou qualquer outra expressão aí que você use. Aliás, conta pra mim aqui que expressão que você usa para poder ajudar aqui na minha aprendizagem, no meu repertório, para continuar compartilhando com vocês. Bom, a primeira coisa é a gente estabelecer o que é isso que a gente chama de caos. Em geral, é quando a gente está enfrentando problemas que a gente não faz ideia de como vai resolver. E eu já falei para vocês aqui nos meus canais, nas minhas redes, que os problemas não diminuem. É a gente que cresce, é a gente que amadurece e fica preparado para lidar cada vez melhor com os problemas da vida. Então, se você está aí com um problema que de uma nota de 1 a 10 você dá nota 7, isso significa que você é nível 6 na resolução desse tipo de situação. E que quando você aprender a resolver esse tipo de problema, você vai ser nível 7. Só que aí você vai estar pronto para lidar com problemas de nível 8. Então, pensa na vida como um jogo. Quanto mais avançado for o nível, mais problemas, mais complexos e mais recompensas também. Ok? Então, o primeiro passo é constatar, é olhar para dentro e assumir que você está diante de alguma coisa que está te incomodando, te fazendo mal e que nesse momento você não sabe, não tem um plano, não tem uma ideia de como vai lidar com isso. E o segundo passo é a gente compreender em que área da vida essa situação está articulada. Porque embora a gente seja aí seres complexos e sistêmicos, então quando a gente está, por exemplo, com um problema num relacionamento, no relacionamento afetivo, isso vai se refletir em todas as nossas outras áreas da vida, nas nossas relações, em todas as áreas da vida. E quando a gente vai encontrar essa causa, quando a gente encontra, né, esse porquê, a gente vai tratando essa área e aí os problemas vão sumir nas outras áreas também, porque aí são sintomas do que está acontecendo ali. E aqui já começa o que a gente chama de quebra de paradigma. Porque na nossa sociedade nós fomos educados e fomos forjados, modelados, moldados, seja como você chama, a tratar sintomas, a tomar remédio, a procurar fugas, dopaminas baratas, comida, álcool, consumo, rede social, a gerar na gente picos de prazer, de dopamina, e depois voltar para a oscilação emocional, porque isso não vai resolver a causa daquele problema, e aí voltar para o ciclo vicioso de buscar mais recompensa instantânea, mais recompensa fácil. Então, essa forma de viver é o que nos leva a ir colocando aquelas questões que a gente não quer olhar de perto embaixo do tapete. E, em geral, a gente vai colocando, né? Mas chega uma hora que fica impossível de pisar no tapete sem perceber aí, né, os lombos que estão feitos. E aí vem o caos, aí vem o surto, aí vem o rompimento, a violência. Então, o problema base pode estar aí na área dos seus relacionamentos, em algum conflito. Pode ser o conflito conjugal, pode ser com a família, pode ser com o filho. Algo que está te incomodando profundamente e que você não quer
ter que tratar sobre esse tema, não quer ter que falar sobre isso porque você não quer magoar outra pessoa. Ou pior, você tem tanta certeza que o outro é culpado do seu mal-estar que você não quer conversar para não perdoar. Você não quer liberar, não quer se liberar dessa carga que mesmo que você diga que é do outro, é você que está carregando sozinho. E o nosso caos pode então estar relacionado a várias áreas. Bom, o seu caos pode estar, por exemplo, na área profissional. Digamos que seu tempo já venceu aí nesse ecossistema, nessa organização que você está. Ou você já cresceu até onde era possível dentro desse ecossistema, ou você não teve chance de crescer, se boicotou, ou foi boicotado, ou foi perseguido, seja como for. A sua mente, as suas emoções e até mesmo o seu corpo físico se sente mal em ter que estar nesse ambiente. E você está suportando como um herói. Porque suportar, gente, tem uma receita bem simples, tá? A gente aprende a descansar, você aprende o que te descansa, e aí você recarrega as energias e você continua carregando o fardo, você continua suportando. A questão aqui é quando a gente decide que não aceita mais passar por isso, que não quer suportar coisa nenhuma, que a gente quer tomar uma atitude para não ter mais que lidar com isso. É aqui que as mudanças começam a acontecer, tá bom? Talvez o seu caos esteja começando na área da saúde. Esses dias estava conversando aqui com uma amiga e ela me contou que uma das colaboradoras passou por uma cirurgia e a recuperação estava muito difícil, ela não estava conseguindo voltar ao trabalho, eles estavam buscando ajudar ela com uma alimentação saudável e tal, e foram visitar, foram conversar, e ela acabou contando que ela precisava beber água, o médico pediu para ela beber água para a questão da recuperação, mas que ela não suporta tomar água, que ela só toma suco, sabe aqueles sucos que vem de pozinho num saquinho e você mistura na água e toma? Ela só toma água se for com aquele pozinho cancerígeno. Então, assim, entre a recuperação da saúde dela e esse suco, que é um gosto de infância, que é um posicionamento infantil, ela prefere ficar com o suco. Então, uma pessoa na faixa aí de 40 anos não consegue assumir a autorresponsabilidade pela própria saúde. E eu estou dando esse exemplo porque muitas pessoas que estão atravessando problemas de saúde têm dificuldade de assumir essa autorresponsabilidade. Na minha casa tem um irmão que sofreu um acidente há algum tempo e ele ficou alguns meses na cadeira de rodas. E essa semana foi aniversário dele e todo mundo mandou várias mensagens no grupo de parabéns, de novo ciclo, de feliz aniversário. E aí, depois de uns dias, ele colocou lá uma resposta para todo mundo. Não está sendo feliz não, eu tô com muita dor. Agora, pergunta se ele está fazendo ou se ele fez a dieta que era necessário para perder o peso que está pressionando o joelho que foi machucado no acidente. Pergunta se ele continuou com o processo de fisioterapia ou está fazendo pilates ou algum exercício, como foi recomendado. Pergunta quais os cuidados que ele adotou depois do acidente. Postura, forma de sentar, posição de dormir, rotina de exercícios. Aí você olha e vê que a saúde é o grande problema da pessoa. E ela não entende que reclamar não vai resolver esse caos. Então, do ponto de vista emocional dessa pessoa, e aqui a gente está entrando sem julgamento, é uma constatação, a dor física, apesar de ser um incômodo que está gerando um monte de prejuízo ali na vida dele, que está atrapalhando a vida dele, mas ao mesmo tempo é essa dor que faz com que várias pessoas fiquem ali orbitando no entorno, mandando mensagem, levando uma comidinha, perguntando como é que ele está. Então, ao mesmo tempo que a dor incomoda, ela também é um fator que faz a pessoa se sentir amada. Então, como abrir mão disso? Como se posicionar diante disso? O caos pode estar aí na área das finanças. E sobre esse tema, eu quero começar te dizendo que a gente não aprendeu educação financeira na escola,
Quando eu falo a gente, estou falando quem estudou em escola pública. E aí, posso falar da minha história, né? Na minha casa, desde quando eu era criança, desde quando eu me entendi por gente, era daquele jeito. Paga uma conta, um boleto quando tá vencendo 2 e vai levando do jeito que dá e briga todo mês. E meu pai, um homem muito trabalhador, até hoje está aí com quase 80 anos e continua na ativa, mas sempre teve um ego muito forte. Ele nunca buscou ajuda para entender como administrar as finanças, como administrar essa questão aí da casa. E eu lembro que uma vez ele recebeu uma indenização bem legal e aí ele chegou com uma novidade. Ele comprou uma sociedade em uma oficina mecânica. Meu pai é mestre de obras, tá? E ele não entendia nada de carro, até aí tudo bem, porque isso não é problema. O problema é que ele não entendia nada de gestão. Então ele não pediu para ver, antes de fazer essa sociedade, ele não pediu para analisar os registros de contabilidade, ele não pediu para conversar com o contador, ele não fez um contrato formal, ele foi só entregando ali o que ele tinha. E eu fui uma filha do sócio da oficina do bairro por 1 ou 2 meses, até que esse senhor conseguiu sacar todo o dinheiro que o meu pai tinha e falar: a oficina tá dando prejuízo, tchau para você, porque não vai dar certo. Foi golpe? Foi. Mas ele só levou porque não tinha conhecimento nenhum sobre a área e juntou a ignorância com o orgulho, porque ele poderia ter procurado ter uma conversa com alguém da área ou mesmo com algum dos chefes dele que entendia um pouquinho mais de gestão e perguntado sobre como era essa questão de ter um negócio, né, como que fazia a gestão financeira. Mas lá no fundo ele já sabia o que ele ia ouvir, não faça isso. Só que ele estava mega convencido de que agora ele ia ser um empresário. Até porque o lugar que ele arrumava o carro dele não parava de prosperar. Mas ele também não foi lá perguntar para o seu Barba, esse era o nome que a gente chamava ele, era o nome da oficina, a oficina do Barba, seu Barba. Ele não foi lá perguntar para o Barba: como você fez para prosperar essa oficina? O que você fez para crescer, para aumentar o espaço, para ter mais colaboradores, para ter mais clientes? Ele não foi lá perguntar como que o cara fazia para manter a grama verde. Ele só quis ter uma grama verde e fantasiou na cabeça dele que era só ir lá, pagar e que tudo ia dar certo, que o outro que estava lá ia dar conta de fazer essa oficina prosperar. Então eu cresci sem noção nenhuma de como administrar, de como usar para desfrutar, porque a vida também é desfrute, mas sem deixar de fazer uma reserva. E na escola, como eu já falei aqui, eu também não aprendi. Na escola pública, né? Porque outro dia eu fui tomar banca, aqui na Bahia a gente fala tomar banca, né? Que é fazer lição de casa junto. De uma adolescente, que é filha de uma amiga, e ela estava ali fazendo as tarefas da aula de educação financeira. E eu tomei um susto, porque a menina com 13 anos já estava ali aprendendo coisas sobre administração financeira que eu, quando eu tinha 30 anos, não fazia ideia. Então, se o seu caos está nessa área, você vai precisar respirar bem fundo, fazer um diagnóstico e tomar atitude. Agora vai por mim. A primeira vez que eu fiz isso, eu tinha acabado de me mudar aqui para Bahia. Na época eu tinha um salário de R$ 5.000 e tinha as minhas rendas extras de aulas e outras coisas. E o meu dinheiro nunca dava para fechar o mês. Eu estava sempre no vermelho. E um dia eu decidi que eu não ia aceitar mais aquilo. Mas foi uma decisão, tão forte que eu lembro que eu cheguei em casa, saí catando tudo que era fatura, li uma por uma, fui descobrindo tudo o que eu pagava em cada coisa, comecei a ligar um por um, comecei a cancelar seguro disso, seguro daquilo, diminuí valor de serviço, revisei pacote, dei uma geral, organizei meus gastos, meus custos semanais, fiz uma lista do que era prioridade para eu me sentir bem, para eu viver bem, achei lá onde estavam os caninhos furados, onde estavam os furos no caninho, onde estava vazando, e em poucos meses, pela primeira vez na minha vida, é sério, gente, pela primeira vez na minha vida,
estava tudo ali organizado, as contas estavam organizadas. E eu vou te dar uma dica, tem livros ótimos para nos ajudar a fazer isso. Naquele momento eu li um livro que é pequeno, ele é bem fininho, do americano Harvey Eker, chama Os Segredos da Mente Milionária. Embora tenha esse título, não julgue pelo título, mas leia, deve ter em PDF, até pela internet mesmo, ele é um guia de organização financeira e que ajuda muito a gente a fazer esse autodiagnóstico aí e a seguir alguns passos para melhorar as nossas finanças, beleza? Então eu deixo essa dica para você e a partir do momento que você organiza o básico com um pouquinho mais de estudo e algumas atitudes, você vai melhorando, melhorando, melhorando. Bom, eu posso falar sobre isso, eu já quebrei 2 vezes e nesse momento da minha vida, inclusive, eu estou no processo aí de me levantar de uma forte crise pela qual passei e eu me comprometo em um outro momento a fazer um encontro para contar com um pouco mais de detalhes como é que eu consegui superar isso tudo que aconteceu. Mas por hoje eu quero dizer para vocês uma coisa. Antes da gente entrar no Serasa Financeiro, a gente entra obrigatoriamente no Serasa Emocional. Eu estou me preparando para fazer esse encontro com vocês, porque eu quero que vocês compreendam que cada vez que eu preparo um tema, cada vez que eu venho aqui conversar com vocês, eu anoto os pontos que eu quero trabalhar com vocês e cada vez que eu faço isso, eu também faço algumas reflexões, eu tenho insights, eu passo por curas e aí eu acabo tomando novas decisões, desenho novas atitudes, porque eu sei que o futuro não está pré-determinado, como o Newton escreveu lá na teoria dele. O futuro é uma combinação de fragmentos que são resultados de nossas atitudes cotidianas. Então, se você tomar a atitude de ler esse livro que eu indiquei hoje, muito provavelmente daqui 1 ou 2 meses a sua situação, o seu futuro já vai estar diferente, tá bom? Bom, o seu caos pode estar no setor intelectual. Eu conheço uma profissional que está aí se preparando para uma prova super importante e ela tem uma rotina, né? Ela é bem disciplinada, ela tem uma rotina, um protocolo de estudos depois do trabalho e de vez em quando as coisas saem do eixo, porque é a vida sendo a vida. E quando as coisas saem do eixo, ela quer manter aquela rotina a qualquer custo. E quando ela não consegue, isso faz com que o cortisol dela suba e vai afetar o quê? A memória. Então, o nervosismo de querer manter as X horas diárias de estudo afeta as emoções, ela não vai conseguir reter os conhecimentos como ela gostaria e ela não consegue encontrar outras saídas, como, por exemplo, diminuir um pouquinho essas horas, descansar um pouquinho mais, resolver o que precisa ser resolvido para manter um fluxo mental sem sobrecarga. E eu sei que é difícil aceitar isso no meio de um processo que você está ali desenvolvendo. E aí vem esse caos, vem a sobrecarga mental. Nós fizemos uma conversa na mentoria e fizemos aí alguns ajustes e as coisas voltaram a fluir, né, a ficar melhores. E daqui a pouco, passou poucos dias, vem uma proposta de um cargo de chefia no trabalho. E aí vem o quê? Um novo caos. Porque se eu aceitar esse cargo, eu vou diminuir as minhas horas de estudos. E os meus objetivos de longo prazo? Será que vale a pena? Eu estou contando isso porque eu quero que você perceba que o caos não acontece só por coisas negativas, por problemas. Pode acontecer também pelas oportunidades que a vida traz. Se ela tivesse essa oportunidade há 1 ano atrás, talvez ela não teria ter pego esse caminho no qual ela está agora. E já numa etapa que já está chegando na prova importante. Então, a gente pode às vezes ficar meio perdido também quando chegam novas possibilidades batendo na nossa porta. E isso é a vida sendo a vida. No caso dela, se você estiver curioso, ela disse que não. Ela pensou, refletiu e falou, bom, eu não vou colocar as minhas metas de longo prazo, que eu estou me dedicando tanto, né? Não vou trocar isso
por recompensa imediata, como um cargo que pode durar até a próxima gestão ou até o próximo ano, e aí eu deixei do meu caminho, que eu estava quase chegando no objetivo, para tomar outro caminho. Ela foi muito madura e muito coerente com o que ela está buscando na vida dela. Bom, o caos também pode estar aí numa outra área, no social. Ai, como assim no social? São muitas as variáveis. Eu só vou dizer para você que se você não colocar limites para a sua participação em grupos, em eventos, em comunidades, você não vai ter na sua vida um dia para você mesmo. Muito menos aí para as coisas que você precisa desenvolver, para os seus relacionamentos. E de repente você passa a cumprir a sua agenda como um político em campanha. Você diminui o seu potencial de conexão genuínas, de pensamento crítico, de analisar as coisas com mais calma, de ter diálogos mais tranquilo e acaba se metendo aí no meio de um monte de conversa que leva nada a lugar nenhum. E aí o seu tempo para crescer, para se desenvolver, para amar, para ser amado, está indo embora, está passando, enquanto de repente você está aí numa cruzada para provar que rosa choque é melhor, ou mais bonito, ou mais interessante que rosa bebê. Então começa hoje fazendo um diagnóstico dos grupos que você participa, das infotoxinas que você está colocando para dentro, dos eventos que você frequenta, de tudo que você aceita. Será mesmo que você precisa ir em tudo isso, cumprir com toda essa agenda, agradar tanta gente assim? Qual é o vazio que se esconde por trás da sua agenda lotada? Quero que você reflita sobre isso, faça um autodiagnóstico sobre isso. E uma outra área é a área espiritual. E aí, com certeza, né? Quando o caos chega na área espiritual, ele está em todas as áreas da nossa vida, porque sem a conexão com a nossa essência, sem a nossa intuição, a probabilidade da gente estar fazendo um bocado de e estar perdido aí na vida é grande. E olha, eu não estou falando para você sobre religião, eu estou falando para você daquilo que os cientistas já chamam de inteligência espiritual. Daquela coisa que te intui a sair um pouco mais cedo naquele dia e você acaba encontrando uma pessoa que você nem pensava ou nem sonhava que ia encontrar e essa pessoa te conecta com uma outra pessoa, com uma outra situação que vai te ajudar a resolver uma outra questão que você estava ali pensando como que você ia conseguir. Isso tudo só porque você seguiu sua intuição e chegou no lugar ali certo, na hora certa. Então, eu quero que você pense como anda a sincronicidade das coisas na sua vida, porque isso diz muito como está a sua inteligência espiritual. Eu também me comprometo, mais um café que eu estou me comprometendo aqui, a fazer um café somente sobre esse tema. Até porque hoje já ficou bastante longa aqui a conversa e eu nem cheguei no caos emocional. Meu Deus do céu, vamos lá, vamos para ele. Caos emocional, o que é isso? É a nossa forma de reagir às situações, é a forma como a gente coloca para fora o que eu sinto, né? O que eu faço com aquilo que eu sinto. Então, quando a gente não sabe o que inicia esses desconfortos, por isso comecei o café falando disso, por mais que a gente tenha mecanismos de fuga ou de recompensas rápidas, você sempre vai voltar para esse mesmo lugar. Então, aqui eu vou dar uma dica de ouro para você começar a resolver essa questão aí da gestão emocional. Descobrir realmente o que te incomoda, em que área que isso tá em que área da sua vida que isso está se articulando. Porque quanto mais você compreender isso, mais simples vai ficar você aprender a fazer a bendita da gestão emocional. Porque se eu sei o que me faz bem, eu faço as minhas escolhas sobre o que eu quero aprender, sobre o que eu quero desenvolver, em que ambientes eu quero estar, com quem eu quero estar, que exercícios eu quero fazer. E aí eu não fico dependendo de torcida de ninguém para fazer, de aplauso de ninguém para fazer. E também eu não deixo de fazer porque tem alguém me criticando, porque tem alguém me vaiando. Porque é aqui que a gente entende que a opinião do outro
É só o que ele vê da sua vida pelo buraco da fechadura. Ele não tem como saber o que você pensa, o que você passa. E, em geral, essas pessoas que criticam e que julgam o tempo inteiro são pessoas que estão frustradas lá na própria vida e querendo dar direção na vida dos outros. Porque eu não sei você, mas eu não conheço nenhuma pessoa que é bem-sucedida profissionalmente, na família, que é saudável, tem saúde mental e que fica atrás de outras pessoas tentando dar direção para as pessoas, tentando dizer o que elas têm que fazer. Aliás, as pessoas que estão nesse nível, quando eu preciso de uma orientação e eu peço, em geral elas marcam uma agenda. Então eu quero que você preste atenção nisso, sobre quem você anda ouvindo. E se de repente uma pessoa que te critica, uma pessoa que te julga, for alguém que você ama, aprenda a administrar. Eu contei aqui para vocês sobre a cabeça do meu pai, sobre negócios, sobre dinheiro. E até hoje ele tem essa mesma cabeça. E eu pergunto para ele coisas que eu sei que ele entende super bem. E eu honro ele como meu pai. E talvez se eu estiver numa mesa ali almoçando de família e ele quiser me dar conselhos sobre gestão, eu vou ouvir com todo o meu respeito de filha. Mas eu não vou levar isso a sério, porque ele nunca foi gestor, ele não tem experiência prática para me ensinar a superar os problemas que eu estou enfrentando. Faz sentido? E, gente, agora é para terminar, acho que eu já cheguei aí numa meia hora. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de compartilhar esse vídeo com as pessoas que precisam parar por um tempinho, olhar para dentro, fazer esse autodiagnóstico, compreender o que está incomodando e que área que isso é da vida. E é lógico que falando em gestão emocional, eu podia ficar aqui não meia hora, mas algumas horas sobre esse tema, mas a nossa tarefa aqui para o Café Positivo de hoje está cumprida. É você fazer um autodiagnóstico, responder para você mesmo e de preferência com caneta e papel para você transferir aqui, conseguir organizar suas ideias. E eu espero que você possa começar a fazer isso hoje, para que essa semana você comece já fechando abas. Escreve aí o que te incomoda e quais são as suas decisões para essa semana. Bora começar essa semana colocando ordem no caos. Não esquece de deixar seu comentário se você está gostando dos nossos encontros aqui do Café Positivo. Uma ótima semana para todos nós.